Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por estarem aqui. E espero contribuir, passar um pouco de informação, bater um papo com vocês aqui, né? Então, eu prefiro que seja nesse formato. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Não existe pergunta besta, tá? Qualquer pergunta é sempre válida. É sempre bom para enriquecer o debate. Então, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, chama. E para incentivar vocês a fazerem perguntas, tem os brindes aí. Para as 3 melhores perguntas, eu vou dar um brinde da Danfoss, tá bom? Bom, meu nome é João Aguena. Eu sou engenheiro de vendas na Danfoss. E é um desafio, né, falar aqui para vocês. Tem um público bastante diverso, tem profissionais de diferentes áreas do ar-condicionado e da refrigeração. Então, eu vou tentar ser não tão específico para quem não é da área e também tentar não ser tão raso para quem espera ouvir alguma coisa mais detalhada, tá bom? Então é isso, fiquem à vontade. Eu acho que o importante é a interação, né? É mais um bate-papo do que uma palestra propriamente dita. É mais uma reflexão, vou provocar algumas reflexões aqui. Acho que é interessante isso, né? Então vamos lá. Eu vou falar bem rápido da Danfoss, que é uma empresa dinamarquesa. Esse ano a gente está fazendo 90 anos de história. A curiosidade é que a Danfoss é uma empresa de capital fechado, não é uma empresa que tem ações na bolsa, né? Para o porte que a Danfoss tem hoje, de mais ou menos 40 mil funcionários, uma empresa que fatura por volta de 8 bilhões de euros por ano, é uma raridade, tá? Pertence à família do fundador ainda, o Mads Clausen, que é esse senhor que está na foto. A Danfoss é uma empresa que é muito presente na refrigeração comercial. Tem uma grande parte de vocês aqui que acredito que atuem nesse segmento, refrigeração comercial. A gente está falando de câmara fria, câmara frigorífica, as unidades condensadoras, válvulas de expansão, tá certo? Então, a Danfoss é muito reconhecida, compressores, né? Não posso deixar de citar. A Danfoss é muito reconhecida nesse segmento. Tá? E eu não vou falar de refrigeração aqui, me perdoem. A gente vai falar um pouquinho sobre sistema de expansão indireta com fluido secundário, que é água gelada, tá? É o setor que eu trabalho lá. Bom, então a Danfoss, como eu ia dizendo, né, a Danfoss Cooling, que é refrigeração, é a divisão talvez mais conhecida aí, né, pelo compressor, pela unidade condensadora. A Danfoss Heating não é uma unidade tão conhecida no Brasil, pelo próprio nome, né? Esse é um país tropical. Então, a divisão de heating, de aquecimento, não tem tantos negócios aqui. Recentemente, essas duas divisões se fundiram e deram origem à Danfoss Climate, que é a divisão a qual eu pertenço hoje. Bom, então vamos lá. Da Danfoss era só isso, queria falar da curiosidade do capital fechado, da idade e das divisões, né? Para a gente se situar. Eu pertenço a Danfoss Climate, mais especializado na parte de fluido secundário, aquecimento de água e refrigeração de água para ar-condicionado. Bom, a primeira reflexão que eu queria provocar aqui, que tem a ver com o nosso setor aqui de ar-condicionado, é a importância do tratamento do ar, né? Às vezes a gente menospreza, não dá tanta atenção para o ar-condicionado assim, mas eu vi uma palestra mês passado, para ser mais específico. Teve um evento em Minas, em Belo Horizonte, de qualidade do ar interior. E aí quem falou foi o Leonardo Kozak, se eu não me engano, do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior. É uma aliança de empresas que está promovendo esse debate, né, da qualidade do ar. Não só em instalações centrais, não. Qualidade do ar na residência mesmo, né? Ele falou lá alguns dados e a qualidade do ar na residência das pessoas mais necessitadas mesmo, né, quando elas vão cozinhar, na cocção, que você não tem uma exaustão adequada lá da pessoa que está cozinhando. Então, é um tema muito interessante, e se você for parar para pensar, o ar é um fluido. É um fluido que a gente está em contato 100% do tempo, né?
E não podemos menosprezar a qualidade do ar. É um debate que, segundo o Leonardo, que é o presidente dessa associação, vai ganhar muito peso nos próximos anos. Então, é uma questão que eu coloco aqui, né? A importância do tratamento do ar interior. É um tema que vale a pena refletir, que tem a ver com o nosso setor, que é o ar-condicionado. A outra coisa que é uma reflexão interessante é a engenharia que está envolvida, né, num sistema de ar central. Se você for parar para analisar quais as disciplinas que estão aí, né, você está falando de termodinâmica, mecânica dos fluidos, elétrica, e se você for lá em termos de fabricante, né, os colegas que estão expondo aí, olha quanto componente que a gente tem no sistema de ar central. Começa pelo difusor de ar, vai para os dutos de ar flexíveis ou rígidos, isolamento de duto de ar, você tem fan coil, dentro de fan coil você tem ventilador, aí você tem tubulação de água gelada, isolamento de tubulação de água gelada, você tem o chiller, se for um sistema com condensação à água, você tem outra tubulação, bomba, torre. Então, assim, é um sistema muito rico do ponto de vista de engenharia, né? E se um componente falha, não funciona bem, se uma parte de tudo isso que eu falei não funciona bem, não está bem dimensionado, não está bem projetado, todo o sistema é arruinado, né? Então, todos os componentes, todas as partes de um sistema de ar central têm a sua importância, não podem ser menosprezadas, né? Até o isolamento de um tubo, que às vezes as pessoas talvez não dão tanta importância, é de suma importância. Você projeta, coloca uma centrífuga de milhares de dólares e se você for menosprezar o isolamento do duto de água gelada, ou do duto de ar, por exemplo, você pode arruinar todo o teu sistema. Então é uma reflexão que acho que é interessante, né, do desafio de engenharia que tem um sistema de ar central. E como é importante dar atenção para todos os componentes. E por último, o peso energético de um sistema de ar central. Se você for olhar, eu vou mostrar uma pesquisa daqui a pouco, da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, não sei se vocês conhecem, é um órgão federal que faz pesquisa sobre o consumo, o perfil de consumo de energia do Brasil, do país. E eles têm pesquisas e dados muito interessantes. Isso é aberto, né? Vocês podem entrar no site, está disponível para quem quiser olhar. E o ar-condicionado central, a gente está falando aqui de água gelada, de novo, ele pesa bastante. Varia, depende do prédio, depende da aplicação, o sistema, mas a gente está falando em torno de 50% do consumo de energia de um prédio comercial é com ar-condicionado. Então, olha só, né, o ar, a importância dele. O tratamento do ar é uma coisa muito importante para a sociedade. O desafio da engenharia é muito interessante e o peso que ele tem no consumo do país, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse dado é da EPE, esse dado é de 2019, tá? Antes da pandemia. É interessante pegar esse dado antes porque a Danfoss entende que o Brasil ainda está se adaptando à nova realidade. Então o dado é de antes da pandemia. 20% do consumo de energia do país está em edifícios comerciais. Tá? Isso é um dado da EPE, muito preciso. E aí, edifício comercial, você tem uma variedade muito grande, né? Vai desde um comércio de bairro até um prédio, um edifício de escritórios de alto padrão. Tá? Então, assim, 20% do consumo de energia no país está em edifícios comerciais. Se você pegar e fizer uma análise, é aquilo que eu estava falando, varia, né? Mas mais ou menos 50% do gasto de energia nos prédios comerciais é com ar-condicionado. De novo, isso varia, não é preciso. Se você pegar um prédio com todo envidraçado, né, você vai ter um consumo provavelmente maior. Depende da carga térmica também. Tem uma série de fatores que vão influenciar no quanto que o ar-condicionado consome. Mas, numa média, 50%. Outra coisa. Desculpa. E aí, o desafio de você evitar que esse sistema seja um grande gastador, que ele gaste muito mais do que precisa, está nas cargas parciais, né? Porque quando você faz um projeto de ar-condicionado, me corrijam aí se eu estiver errado, você pensa lá na condição do pior dia do ano, né? Na pior carga térmica.
pelo menos os projetos tradicionais, né? Então você escolhe ali depende do lugar, né? Pega lá o mês de fevereiro, um dia, um horário específico e faz o teu projeto com aquela carga térmica máxima. Acontece que isso aí acontece, sei lá, em 2% do tempo da operação do prédio. Já existem projetos que eles ignoram aquele dia. Falam, olha, a gente vai... No projeto está previsto, e os clientes têm que saber isso, né, obviamente. Está previsto que durante um tempo da operação, você não vai atender sua carga térmica. Você vai, durante um tempinho ali, vai ficar fora mesmo, né? Eu vou reduzir a minha capacidade instalada, não vou atender durante 1 ou 2 dias do ano 100% da carga térmica. É um direito que o cliente tem, né? Então o desafio é, nas cargas parciais, quando você não está usando o sistema no talo, você trabalhar direito. É aí que está o desafio de economia, né, de energia. Não adianta desligar. Desligar não significa economia, é eficiência energética, né? Você tem que prover o mesmo conforto sem gastar mais energia para isso, gastando o mínimo necessário. Porque se você desliga e tira conforto, não é eficiência energética. Tá certo? Bom, então aí, feitas as reflexões, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem específico desse mundo que é o ar-condicionado, né? Essa quantidade de sistemas, de tecnologias que a gente falou, a gente vai falar sobre um tema aqui, que é o balanceamento de água, que é, como eu disse, tão importante quanto várias outras partes do sistema. Você não pode também deixar de dar importância para o balanceamento de água. Tá certo? A gente vai fazer uma reflexão aqui e mostrar algumas coisas. Bom, o balanceamento, então, vou dar um passo para trás aqui. Então, a gente está falando de sistema central de ar, onde você gela um fluido, esse fluido é a água, você distribui esse fluido gelado para os consumidores, para os trocadores de calor ou os fan coils, as máquinas de ar. Essa máquina tem um trocador água-ar, você refrigera o ar e distribui ele pelo sistema de dutos. Simplificando muito, é disso que a gente está falando, tá? Um sistema de ar central com fluido secundário. Então, é ideal, de extrema importância nesses sistemas você fazer o balanceamento, que é distribuir essa água gelada da maneira correta para os trocadores de calor. Isso não é algo tão simples e, se não for bem feito, gera muito impacto na operação, no funcionamento do seu sistema. Então é importantíssimo cuidar do balanceamento. E aqui, aquela máxima de quanto mais melhor, não vale. O balanceamento, você não pode ter nem mais nem menos água gelada num trocador do que o necessário. Tem que ser o necessário. Se você tiver com menos água, você está tirando conforto, não está atingindo a condição de projeto. As pessoas vão passar calor, o teu sistema não vai estar bem refrigerado, você não vai retirar a umidade, né? Você não vai tirar calor latente, tá certo? E se você passar mais água, você está cometendo um pecado, que é você está gastando energia demais, e a gente vai ver aí que você pode atrapalhar até o rendimento do sistema. Você pode não tirar o máximo de potência térmica que você instalou, se você não fizer o balanceamento correto. Então a gente vai falar rapidamente sobre subvasão e sobrevasão, água de mais, água de menos, como a vazão afeta o ΔT de um sistema e qual que é um problema de ter um baixo ΔT, tá? Então vamos lá, primeiro subvasão, que é água de menos. Quando eu estou mandando água lá para os fan coils, para os trocadores, e está chegando menos água do que precisa, menos água do que está no projeto. Então tem aqui o fluxo dentro das serpentinas de calor, é ideal que ele seja turbulento, para que as moléculas de água gelada consigam todas trocar calor com a parede do tubo, e realmente absorver calor do ambiente. Se o teu fluxo é laminar, as moléculas que estão aqui no meio, elas não conseguem trocar calor na parede do tubo e você não consegue, né, em uma velocidade baixa ou uma vazão baixa, não consegue trocar calor direito.
esse problema não é tão comum, não acontece com tanta frequência assim a baixa vazão. Acontece também, mas não é tão comum. Alguns fabricantes até instalam alguns dispositivos dentro dos tubos para promover essa turbulência. Essa foto aí é da Trane, de umas serpentinas que contam aqui com esse dispositivo interno, um desenho, uma ranhura, para promover a movimentação da molécula, para deixar o fluxo, o fluido, o escoamento turbulento e promover uma troca de calor melhor. Tá? Esse aqui é um dispositivo da Trane, eles chamam de turbulators. Mas, de novo, esse problema não é tão comum. Em carga parcial muito baixa pode acontecer. Se você colocar uma condição de operação com uma carga térmica muito baixa, pode acontecer. Tá? Por isso, tem alguns projetistas até que optam por dividir a serpentina em dois. Então, ao invés de você trabalhar com uma serpentina muito grande, você quebra ela no meio, e em vez de você baixar a vazão daquela serpentina muito grande, você baixa a vazão de duas. Então você fica com uma velocidade maior em duas serpentinas e uma carga térmica adequada, sem baixar muito a velocidade, quando você divide em duas. É uma opção também, tá? A sobrevasão, esse problema é muito comum. Esse aqui tem em todo lugar e precisa ser evitado ao máximo, a sobrevasão. Água demais. Você bombeia água muito mais do que precisa. Isso é muito comum quando você vai lá no inversor de frequência da bomba, né? E coloca ele no máximo. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Isso é um crime para o sistema de ar central. Colocar a bomba no máximo. Né? Primeiro, por quê? Qual que é o primeiro problema disso? As bombas centrífugas, elas têm aquela lei da afinidade. Né? E quando elas estão trabalhando com o escoamento turbulento do fluido, a relação entre a rotação da bomba e o consumo de energia, a potência aqui, não é uma relação linear. Ou seja, se eu dobro a minha vazão, eu não dobro o consumo de energia. A relação é cúbica. Se eu dobro a minha vazão, que é multiplicar por 2, eu elevo o gasto de energia a 8. 2 ao cubo dá 8. Essa é a lei da afinidade, vale para os ventiladores também. Então, se eu estou com o dobro da vazão que eu preciso, eu multiplico meu gasto de energia, a potência da bomba, por 8. Se eu multiplico por 3 a vazão, eu precisava de X, eu estou bombeando 3 vezes. Você multiplica a energia por 27. Então, o primeiro ponto de bombear mais água do que eu preciso é que você está gastando energia ao cubo numa bomba centrífuga. Precisa se tomar muito cuidado. E aí começa a impactar naquele negócio que eu falei do ar-condicionado ser um gastador. Né? Tomem cuidado. Gente, eu estou falando muito rápido. Vocês querem parar para fazer alguma observação, comentário, pergunta? Ó, tem uns brindes ali, hein? Vou levar de volta para São Paulo, hein? Tá tudo bem? Por favor, tá? Não existe pergunta. Vamos lá. Como que é seu nome? Gil Pedrosa. Ô, Gil, tudo bem? Beleza. Opa, obrigado. Claro. Você falou sobre o turbulator. Certo. Onde há uma troca de calor ali, das moléculas e tal, entendeu? Uhum. Isso. Esse material é feito de cobre. Olha, eu acredito que sim. Eu não tenho muitos detalhes. Posso te... Para trocar calor, cobre é ótimo para trocar calor, entendeu? Uhum. Agora, como são feitas essas ranhuras? Eu não sei te dar detalhes. Posso pesquisar e te responder. Não sei te responder agora. Alguns fabricantes de tubo de cobre, eles estão fazendo a parte interna, né, das paredes do tubo como se fosse um cano de um canhão, de um revólver. Ele é assim, ele cuidou assim. Sim, é a ideia disso. Entendeu? É. Eu posso te dar detalhes. Eu confesso que eu não me aprofundei muito. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Não respondi, né? Mas desculpa. Não, mas olha para ele. Eu sei que eu trabalho na área de refrigeração já tem quase uns 40 anos já. Uhum. E eu lido com o consumidor diariamente. Tipo assim, pô, chega lá, o cara, pô, o aparelho tá com uma vibração, um barulho diferente. Antes não era assim, entendeu? Então isso aí eu acho que tem que ser combatido com uma série de respaldo técnico. Claro, com certeza. Eu acho que o fabricante, no caso a gente sendo representante dele, né? Vamos supor, no caso você é da Danfoss, né? Danfoss. Danfoss, então.
Então, a Danfoss tem excelência na fabricação de vários equipamentos na área de refrigeração. Eu gosto muito de trabalhar com equipamento da Danfoss. Obrigado. Esse aqui Então, o que acontece? Como você falou ali no turbilete, realmente tem fundamento que você disse. Quando é limiar ali, né? Então não tem muita troca de calor. Não tem. A molécula passa ali direto e tá nem aí. Quando é ali, no caso ali, que cria essa turbulência, né? Aí as moléculas começam a bater ali, bate e tal. Aí faz a troca de calor. Exatamente. Me perdoe, assim como eu te falei, eu não me aprofundei nesse tema, eu quis mostrar um dos recursos para você evitar o fluxo laminar e a baixa troca de calor. Tem outros, como eu te falei da serpentina dividida em dois. Isso. Tem uma série de recursos, eu quis citar um aqui, mas realmente eu não me aprofundei nos detalhes desse mecanismo. Existe um artigo, eu estou com ele aqui inclusive, um artigo falando disso. Eu vou compartilhar com você. Tem mais detalhes lá. Tá bom? Você tinha falado sobre a subvasão e sobrevasão. Uhum. Eu lembro que você falou aí que se você põe muita água, você está em desconforto. Né? Menos água está em desconforto. Isso. E muita água, você não falou em desconforto. Não, muita água, o problema maior não é nem o desconforto, né? Você vai gastar mais energia. Você vai gastar mais energia. De qualquer forma também você está em desconforto, de qualquer forma, diretamente, porque você vai causar mais frio também. Eu acredito nisso, não? Não necessariamente, você vai ver daqui a pouco. A gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Não necessariamente, pode causar mais frio também. Entendi. Tá. Tá bom. Então, falamos aqui, né, sobre o gasto de energia. Como que a vazão afeta o ΔT? Então, isso aqui, desculpa, como que é o seu nome? Edson. Aí eu acho que começo a responder sua pergunta aqui, tá, Edson? Aqui é um gráfico de vazão de água, vazão mássica, volumétrica, não vem ao caso aqui. E no eixo Y aqui você tem troca de calor. Então, se você olhar na primeira, até o ponto 1 aqui, ó, a relação entre vazão, isso é uma serpentina de água gelada, tá? Quando eu aumento a vazão de água, eu vou trocando mais calor, tá certo? À medida que eu vou aumentando a vazão, é quase uma reta aqui, né? Chega um ponto em que satura. O que é saturar? Eu continuo aumentando a vazão e a minha troca de calor praticamente não aumenta. Isso está relacionado com a área da serpentina, né? Você tem limite. Se você quiser aumentar a troca térmica, você precisa aumentar a serpentina. Ela tem um limite. Não adianta você fazer circular mais água pelo trocador, que você também não vai trocar. Fazendo uma analogia com um dispositivo que a gente usa no dia a dia, é o chuveiro, né? À medida que você vai aumentando ali a vazão de água, chega uma hora que o chuveiro não está esquentando nada. A água passa tão rápido pelo chuveiro, não tem troca, não dá tempo de esquentar a água, não dá tempo de esfriar. Então, se você fizer uma relação aqui, olha só, eu estou dobrando a vazão. Lembre, e aí eu faço um parênteses aqui, quando você está dobrando a vazão, você está fazendo o que com energia? Multiplicando por 8. Está multiplicando por 8. Então aqui, você multiplicou o gasto de energia na bomba por 8, ó, porque você pulou de 20 para 40, nessa serpentina. E olha só a troca de calor, estava em 0,8, foi para 0,98, aqui, alguma coisa assim. Mais ou menos 20% eu aumentei de troca térmica, né, de remoção de calor. Só que quanto que eu aumentei de vazão? 100%. Eu aumentei 100% de vazão para aumentar 20% de troca térmica. E eu aumentei quanto a minha energia mesmo? 8. Vezes 8. Então aumentei o gasto de energia na bomba vezes 8 e não troquei quase nada mais de calor, né? Então, esse ponto 2 aqui precisa ser evitado a todo custo, tá? Porque ele falou do problema do conforto. Mas aqui o problema maior não é nem o conforto, é a energia, né? Você está jogando pelo ralo a energia aqui. E tem um outro ponto que é importante de citar, a curva laranja, não sei se alguém reparou, que é o ΔT do sistema. Quando você projeta os sistemas de ar, uma das coisas iniciais do projeto ali é o ΔT da água gelada. O chiller baixa a água para uma temperatura 5,5, 5, 7, depende do projeto,
né? Tem projeto com viga fria, enfim, tem uma série de... Eu estou sendo bem raso aqui, tá? Esse tema é muito interessante, como eu falei. A engenharia aqui é legal. Mas você baixa para 5 e você espera que na saída da serpentina tenha lá, sei lá, 12, né? 5 para 12, 7 de ΔT. A gente sabe que na prática isso é dificilmente, né? Quase impossível se alcançar o ΔT teórico. Tem uma série de fatores que influenciam no ΔT, uma série mesmo. Serpentina mal dimensionada, set point mal dimensionado. Se você coloca lá em 18 graus, o set point você está arruinando também com o sistema. O set point tem que estar de acordo com o que o projetista planejou. Não adianta baixar mais. Você vai tirar conforto, vai fazer as pessoas passarem frio e vai arruinar o sistema também. Então tem uma série de fatores que causam baixo ΔT. E a vazão é um deles, olha só. Quando você vai aumentando vazão, além de você não trocar calor, você está baixando o teu ΔT. Né? Troca pouquinho a mais, mas olha só, gasto energia na bomba e abaixo, reduz o ΔT. Não sei se nesse caso também você tem uma questão de aumento de pressão na tubulação também, né? Porque você dobrando a vazão da bomba, você está aumentando a pressão na tubulação. Sim. Na hora que as válvulas começam a fechar também, esse aumento de pressão acaba sendo até maior. Você falou bem. Aumenta a pressão. Aumenta, com certeza. Bem observado. Toma cuidado aqui com a microfonia. Bom, então, deixa eu ver meu tempo aqui. Tá acabando já. Aqui é um outro gráfico, tá? É a mesma coisa, mas em um outro gráfico. Olha, a mesma coisa aqui, ó. Aumentei 60% de vazão aqui. Olha o ΔT, era de 6 graus nesse ponto. Baixou para 3,3. Olha o meu aumento de troca térmica aqui. Nada. Né? Então, assim, esses pontos de operação que são muito comuns, que precisam ser evitados, que é vazão demais. E por que é bom? Agora falando do ΔT, né? Por que eu não posso ter um ΔT baixo? Por que isso é ruim? De novo, quando você projeta lá um chiller de 500 toneladas, 500 TR, você está imaginando que ele vai produzir água, aqui está em Fahrenheit, tá? A 44, e vai voltar ali a 56. Né? Só que se voltar, em vez de voltar a 56, voltar a 54, teu chiller está produzindo menos ali, toneladas. Né? Então, tem um caso famoso que eu vou mostrar aqui. Esse é um artigo do Escher Journal, um artigo já não é tão novo não. É um estudo feito por esse projetista aqui, o Wayne Kirchner. Eu tenho também o PDF, esse documento é aberto, então todos vocês podem ter acesso. É americano e é um caso da NASA, o Johnson Space Center, se eu não me engano é na Flórida essa instalação, uma instalação gigante da NASA, com chillers, ó, aqui é uma pessoa, aqui é uma centrífuga. A instalação inicial tinha 7 chillers de 2.000 toneladas, 14.000 TR, instalação enorme. Só que se você for ler o artigo completo, os chillers de 2.000 TR não rendiam muito mais do que 1.000, era um pouquinho mais de 1.000. Dado de placa, teórico, 2.000 TR. Eles conseguiam extrair 1.000 só de cada chiller. Por quê? ΔT baixo. O ΔT era metade do planejado. Planejaram, acho que 14 Fahrenheit, tem aqui, ó. 16 Fahrenheit de ΔT e o efetivo era 7. Então aquela CG de 14.000 TR não era de 14.000, ela era de 7.000. O que eles tiveram que fazer? Colocar mais chiller. Né? Então olha só, um ΔT baixo faz com que a tua CG lá que tinha 14.000, na verdade ela renda 7, se você não consegue alcançar o ΔT que o projetista imaginou. E de novo, aqui no artigo tem várias causas. A gente está explorando uma delas, que talvez a mais importante, que é a vazão excessiva. Tá? Então vamos lá, estamos indo para o final aqui. Bom, os sistemas tradicionais de balanceamento, o que eles contam? Uma válvula de controle, é aquela válvula que vai regular a carga térmica do ambiente, vai abrir ou fechar de acordo com a necessidade. Nessa sala, por exemplo, está cheia agora. A carga térmica é maior do que quando ela estava vazia. Quem que controla isso? Um termostato, manda um sinal para uma válvula, né? Não sei se aqui é água gelada, acredito que sim.
manda o sinal para uma válvula, e aí você dosa a quantidade de água gelada de acordo com a carga térmica. Quem faz isso é essa válvula aqui, ó. E tem uma outra válvula de balanceamento, para você compensar as diferenças aqui do sistema de acordo com, nesse caso aqui, a distância da bomba. É óbvio que esse fan coil aqui, se você não fizer nada, ele vai receber mais água do que aquele. Como é que você compensa essa diferença de altura manométrica? Com as válvulas de balanceamento estático. Você liga essa bomba no máximo, abre as válvulas de controle e vai ajustando aqui nessa válvula, uma válvula graduada, né, manual, a vazão correta. Então, o que vai acontecer? Ixi, tem uma outra figura. E não, acho que não está. Bom, enfim. Essa válvula vai ficar praticamente fechada, ao passo que essa aqui em cima vai ficar quase toda aberta, né? Porque aqui você tem que restringir, senão vai vir muita água. Só que tem uma coisa, a hora que você larga essas válvulas para funcionarem, esse balanceamento que você fez, ele se perde. É um balanceamento estático, né? Ele não se adequa às variações de pressão. Então, o balanceamento antigo, se a pressão aumentar um pouquinho mais aqui do que o planejado, está passando água demais. Não é adequado, porque aqui você varia a pressão o tempo todo. É meio óbvio, né? Você varia a pressão num trocador, você aumenta a vazão. Aumentou a diferença de pressão, aumentou a vazão. Olha só. E é assim que os sistemas estáticos são. Tem uma válvula que está sentada ali, se você aumentou um pouquinho a pressão, por qualquer motivo, desbalanceou. E o sistema independente de pressão, o que ele é? Ele tem as duas válvulas, né? A válvula de controle, que é aquela que eu falei que controla a carga térmica, e a válvula de balanceamento. Só que aqui, a válvula de balanceamento, ela é dinâmica. É um sistema mecânico, não tem eletrônica aqui, tá? Que ele vê a pressão aqui da linha e ele fica se adequando. Ele se mexe o tempo todo, por isso que chama dinâmico. Tá? Tem um regulador de pressão aí. E esse setor da válvula fica o tempo todo compensando a variação de pressão. E aí você evita água demais. Será que eu consigo? Então essa válvula aí, ela não trabalha de acordo com a temperatura não, né? Não, é a de cima que trabalha de acordo com a temperatura. Essa, você vai ver o vídeo aqui. Essa outra parte da válvula compensa a variação de pressão e, consequentemente, a variação de vazão. Então, olha só, no primeiro momento você vê ela funcionando aqui, a pressão variando e a válvula mexendo. Você vê que a vazão não varia. No segundo momento você quer diminuir vazão, né? Para melhorar ali, diminuir a vazão por conta da carga térmica. Então eu vou colocar de novo. Primeiro momento, a pressão variando na linha e a válvula se mexendo para compensar a variação de pressão. No segundo momento, e aí a vazão não muda, fica em torno de 1000 ali. No segundo momento, você tem a válvula de controle falando, olha, a carga térmica diminuiu, vou diminuir a vazão. Vou mostrar de novo. Observem aí. Variação de pressão e a válvula de balanceamento mexendo ali, ó. E a vazão não muda. E agora eu quero baixar a vazão, ó. Baixou a carga térmica, aí é o setor de controle. Tá? Então é uma válvula totalmente mecânica, da parte de balanceamento, que resolve o problema da vazão extra, né? Que a gente estava falando ali, que é um crime. Então, se a pressão na linha sobe por algum motivo, esse setor aqui compensa, dá uma restringida, não deixa a vazão subir. Automático, você não precisa fazer nada. E a parte de controle está ali em cima, você liga no termostato, enfim. Tá? Então, tem as duas partes. Uma que regula o limite de vazão e a outra que controla em função da carga térmica. É isso aqui. Lembra aquelas duas válvulinhas? Eu tenho as duas em uma aqui, ó. A de balanceamento e a de controle, dentro do mesmo corpo, né? Facilita muito a vida, isso é muito bom. Aqui tem o gráfico dela, né? Aqui a pressão, ó. A pressão vai variando até uma certa faixa. A pressão varia, a vazão aumenta. Depois que atinge aqui a pressão mínima, pode aumentar a pressão que a vazão não muda. Tá? Esse é o gráfico dela. Tem um vídeo de novo aí, que aconteceu algum problema com essa... Bom, agora estou encaminhando mesmo para o final. Aqui você pode colocar na sua válvula independente de pressão mais inteligência. Você pode colocar um motorzinho, um atuador inteligente. Você pode colocar sua válvula em rede. Ele tem comunicação aqui, BACnet, Modbus. Você pode medir várias coisas aí, inclusive a vazão.
com esse atuador. Fazer o BTU meter, enfim. Um outro ponto que é muito interessante, uma coisa que está ganhando escala, que algum tempo atrás, por conta do custo, não se fazia, é medir o consumo de cada fan coil. Você coloca um medidor de vazão, que é esse cara aqui, sensores de temperatura na entrada e na saída do trocador, e aí você consegue saber quanto que cada fan coil está consumindo de energia térmica. Você consegue fazer um rateio até da energia. Isso está ficando cada vez mais comum. Você medir o consumo de energia térmica. Tá? E essas coisas estão ficando mais baratas, esses dispositivos, né? E é muito importante. Em shopping center, por exemplo, isso está ficando cada dia que passa, mais comum. Você colocar um desse em cada loja, e aí assim como você faz com o gás, com a energia elétrica, com a água, você está fazendo com a água gelada também. E aí cada um vai pagar fazer o rateio, né? Vai pagar a água gelada que consumiu, a energia térmica que consumiu. Então a gente chama isso o nome popular é o BTU meter. Tem uma CAG, que ela controla o shopping metropolitano como uma rede completa, tem os hospitais juntos. Ela faz esse controle por temperatura da água gelada de liberação para uma unidade a outra. Eles fazem tudo isso numa central única. Ele faz tanto para o shopping, a distribuição de água gelada, como faz para os hospitais. Sim, É um district cooling. Existem o conceito dos district coolings, que isso fora do Brasil é mais comum, a gente não tem tanto aqui ainda, né? Tem um colega que está em Dubai, um colega da Danfoss, que trabalhava aqui no Brasil e foi transferido não, ele conseguiu uma oportunidade lá e ele trabalha com district cooling em Dubai. Dubai, a temperatura média lá ao longo do ano é acima dos 40 graus, média, né? Média. Tem dia que chega perto dos 60 lá, ele estava me contando. Então assim, ar-condicionado é que nem ter água, né? Todo lugar tem ar-condicionado. Então as pessoas, os prédios recebem a tubulação de gás, de água e uma de água gelada. Estava até perguntando para ele como é que é o isolamento disso, né? Uma tubulação passando na rua, no meio do deserto. Aí ele estava contando, é muito interessante. O district cooling é muito comum em lugares como esse, né? Onde todo mundo usa. E aí tem uma concessionária que te vende água gelada. Aqui no Rio de Janeiro, lá para os anos 70, tinha um projeto de fazer um district cooling, você não conhece, onde é o Piranhão, ali na Praça Monge, onde hoje é a prefeitura. Ia ter um district cooling ali para alimentar todos os prédios ali do Presidente Vargas. Mas não foi à frente. Todos os prédios do Presidente Vargas iam receber água gelada desse district cooling. Isso é anos 70. Não foi à frente do projeto. Quando você ganha escala assim, você fica com sistemas mais eficientes, né? Enfim. Bom, então a Danfoss também tem o portfólio completo de medição de energia. Obrigado pela contribuição. Aí tem os medidores ultrassônicos, né? São baseados aí no tempo de resposta. Você coloca 2 sensores, 2 elementos, manda sinal de ultrassom de um lado para o outro, com a diferença com o tempo de atraso. Você mede, né, quanto tempo que demorou para chegar o sinal do outro lado, você consegue medir a velocidade do fluido. Se você mede a velocidade do fluido, tem a área do tubo ali, que é conhecida, você calcula a vazão. Então, são os nossos BTU meters. E por último, para fechar aqui, aí vai sobrar um tempinho para a pergunta, são soluções Danfoss, né? Isso é uma solução com a válvula independente de pressão, já no cavalete pronto, para facilitar a montagem. Então você tem válvula independente de pressão, filtro Y com dreno, as válvulas de manobra, o isolamento. Isso para várias aplicações, aí, hospitais, por exemplo, é muito interessante. Isso te dá velocidade, você dá um acabamento perfeito, você ganha muito, o instalador ganha muito tempo com isso, né? Esse kit vem testado de fábrica e é muito interessante, principalmente para o hospital. Aí ele aplicado aí no fan collet built-in, e é um produto excelente, assim, tá? O acabamento fica perfeito. Bom, gente, como eu falei, é um pedacinho do ar-condicionado que a gente falou aqui, né? Um dos temas, e todos eles são importantes.
Eu espero que eu tenha contribuído com vocês aí, provocar, né, uma reflexão aí. E a gente tem um tempinho para dúvidas aí, se alguém quiser também acrescentar alguma informação, os colegas aí estão participando, acho interessante, agradeço, né, pela interação. Então a gente tem esse tempinho agora, se alguém quiser colocar mais algum detalhe, alguma informação, fiquem à vontade, tá bom? E obrigado pela participação mais uma vez. Essas peças eu consigo comprar aqui no Rio ou só em São Paulo com você? Não, consegue, a gente tem nosso representante, o Henrique, está aqui, depois você conversa com a gente, consegue comprar sim. Com certeza, tem distribuidor aqui no Rio, tem um representante que é o Henrique, atendemos o Brasil inteiro. Então é isso, gente. Obrigado pela participação mais uma vez, aí, pela contribuição. Espero ter agregado alguma coisa aí no dia de vocês. E eu estou ali no stand, se alguém quiser conversar, eu estou por lá. Fiquem à vontade, me procurem, tá bom? Obrigado, viu, gente? Um bom evento para todos aí.